Em nome do Senhor Jesus, boa noite a todos, amados irmãos. Que a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos amados vocês. Todos amados vocês. Meu agora Deus. você arrumou um português bonito. Ajuda nós, Jesus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos aí reunidos neste momento para cultuarmos a Deus, no nosso horário da nossa igreja aí da Nação Eleita, da Comunidade Evangélica Nação Eleita. Eu sou a pastora Wanda Pimentel, pastor Éder Pimentel. Nós somos da comunidade, vou me apresentar, Nós somos da Comunidade Evangélica Nação Eleita, que fica na rua Pirâmide, número 120, Vila Porto, Barueri. E estamos aqui para trazermos a palavra do Senhor e seguirmos firmes e confiantes nas promessas do Pai. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero agradecer, um abraço especial aí para todos os irmãos que estão ligados conosco todos os dias. Hoje, pastor Marcelo, tantos irmãos abençoados. Hoje era para nós estarmos lá na nossa igreja, E começando o culto, louvor, afinando os instrumentos, Mas daqui a pouco, nós vamos retomar aí a nossa caminhada novamente, Os cultos na nossa igreja, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Fabiana, paz do Senhor. Irmã Luzia, paz do Senhor. Muita gente de Deus aqui conosco, Irmão Ricardo Reis, um grande abraço. Val, a paz do Senhor. Irmã Cida, paz do Senhor. Rogério Nogueira, paz do Senhor. Uma grande alegria mesmo ter os irmãos aqui conosco, Um sentimento mesmo gostoso, embora esses dias nós estamos aqui, pastor Mário, paz do Senhor, estamos confinados, irmãos? Não é fácil, não é fácil. Ontem, eu tive a alegria de celebrar um casamento, ontem, sábado, Mas, pastor, foi uma festa, foi uma festa. Ainda não, vai ser só em agosto. Mas foi uma festa. Foi lindo. O noivo, a noiva, o pastor e a pastora, e os filhos. Foi uma festa para a honra e glória do Senhor Jesus. Assinaram um termo religioso, Que segunda-feira, amanhã nós vamos levar no cartório. E valeu a pena, Olha que eu achei mais tremendo, em tudo isso, O casal, eles queriam estar direito diante de Deus. Já moravam juntos há alguns anos, falaram, não, nós queremos nos acertar, nos consertar com o Senhor, nós queremos a bênção do pastor, queremos a bênção da igreja, Queremos tomar a Santa Ceia. Eu achei tremendo, Tremendo. E a maior preocupação do casal, eu achei lindo isso, É onde a palavra fala que Deus ele sonda, prescruta e conhece, A maior preocupação deles dois, eles já viviam juntos há alguns anos, era se consertar diante de Deus, para na hora da ceia não ter culpa no coração deles e saber que eles estavam diante de Deus consertados. Eu achei tão lindo isso, e é a simplicidade do coração, A gente tá sincero com Deus, e eles tomaram ali fizeram ali o propósito do casamento para que pudessem, sem culpa nenhuma, tomar a Santa Ceia. Isso era uma das situações, mas o que eles mais frisaram era isso, deles estarem com a vida deles corretas diante de Deus. Eu acho que foi muito lindo isso. Acho, não foi, Foi para a glória de Deus. Então, quero glorificar o Senhor Jesus, quero agradecer aí todos os amados irmãos, pastor Igor, paz do Senhor Jesus, todo o povo de Deus aí. Não consigo, amor, olhar ali naquela câmera e olhar nessa aqui. A técnica tem que funcionar direito, Já tem um olho aqui, outro olho ali. Ai, olha! Não dá, Não dá, estamos com 3 celulares aqui, Não dá. Então, mas vou Daqui tentar. A pouco vai ter o quarto, porque a gente precisa entrar no YouTube, se inscreve lá. Amém. Eu estou preocupado com isso, não. Estou preocupado. Vai ser bênção, amor. Estou preocupado em entrar no céu, irmão. Eu quero entrar no céu. Eu quero estar com o sua meu vida. nome. Eu quero estar com o meu nome inscrito no livro da vida. Eu também. Eu vou falar outra coisa para você. Diga. Eu não vou ficar mais falando, não vamos falar mais negócio de escrever nome no YouTube, não.
Meu irmão, se preocupe em ter o seu nome escrito no livro da vida. É isso aí que nós temos que nos preocupar. Porque os dias aqui, meu irmão, os dias têm sido maus sobre a terra. Sabe, não tem sido fácil, os dias não têm sido fáceis. Mas nós que servimos e tememos ao nosso Deus, nós temos que estar, Ligadinho. alinhados com o Senhor, firmados com o nosso Senhor Jesus, para viver esses dias de dificuldade e transpor, avançar, romper, né? Deus tem compromisso com a igreja dele, em nome de Jesus. Em vez de você se inscrever no YouTube lá, gente, tal, escreve o seu nome no livro da vida. Põe uma conduta aí. Estou matando a minha esposa na unha aqui. Mas Ele contraria tudo quanto é meu protocolo. não quero isso não, irmão. Eu quero... Não, Vidinho, quero o entrar no povo inteiro sério. não é isso, amor. Se inscrever no YouTube, aí a gente vai conseguir transmitir a palavra do Senhor ao vivo pro mundo, pro world. Eu quero transmitir... My world. Eu quero o mundo, não. Eu quero os irmãos que estão conosco isso, aqui. É isso aí, então. Tá bom. E glória a Deus. Você crente, eu quero ser pastor para os irmãos que estão conosco aqui. E glória a Deus. Tem um universo aí, tem muito pastor aí. Amém. Tem muito homem de Deus aqui. Então vamos pro povo que tá... Vou jogar um balde d'água nela aqui. Vamos mandar um beijo pro povo que tá mandando aqui, ó. A irmã Sônia Eugênio, que é a irmã lá de Jacareí, a mãe da Maísa, do Marquinho, amém? Ela escreveu aqui. A avó Cida, que é a Maria Silva. O Manuel a José. Cida. Então, a Maria Silva é a avó Cida. Eu chamo ela de vó Cida. O Manuel José da Silva, que é o meu filho negro, meu filho pretinho. A irmã Cítia lá de Biúna, um beijo para todos vocês. A irmã Tereza Cristina, a Kátia Suzuki, o povo lá do Japão, a família Suzuki aí do Japão, que daqui a pouco entra. A irmã Ângela Caturi, que hoje me mandou uma mensagem maravilhosa. Amém. E eu glorifico a Deus por ela ser boca de Deus, por ela ter dado lugar mesmo. A família aí do pastor Mário Hamilton, a família do Cadu, a Fernanda, o Cadu, a Duda e o Felipe. Todos vocês aí, um beijão especial para vocês, viu? Em nome de Jesus. O povo aqui do Instagram não tá me vendo porque eu deixei a câmera só para ele, mas eu estou aqui, viu? Cristiane. A Cristiane. Washington. O pastor Washington Campolina, que é o meu amigão lá da Zona Norte. A Fabrícia tá no Face, tá no Insta, ela é especial mesmo, hein? Irmão Anselmo, um beijo aí pra todos vocês, em nome de Jesus. A vó Vanir, a vó Vanir, o povo lá de Carapicuíba, tá todo mundo lá de Carapicuíba, ligadinho em nome de Jesus. Amém. A família da irmã Regiane, todos vocês aí, ó, um beijo especial em nome de Jesus, amém? Mas vamos para a palavra de Deus. Para a glória de Deus. Vamos colocar o computador aqui amanhã. Isso, vamos pro pãozinho. Não, o computador amanhã. O computador? Olha, tá vendo? Aleluia. Vamos colocar o computador, vai ficar mais fácil a gente ler, né? Amém. Muitos nomes aqui. Pastor Davi, um beijão. Irmã Elô, um beijão. Um abração aí no coração do Carlinhos, do seu filhote. Flávia, Deus abençoe. Né? Irmã Shirley, Cíntia, irmão Arnaldo, um beijo no coração, pessoal lá de Imbiúna, a Ângela, a paz do Senhor Jesus, muita gente ligadinha aí. Se você puder, compartilha aí a Fernanda, né? A Dudinha, o Cadu, um beijo. Duda, um beijo do pastor Éder para você, tá? A Duda, gente, ela é uma menina muito especial, né? Ela fala pra mãe dela, me dá aqui o celular, que agora eu vou ouvir o meu apóstolo. Ela é tão bonitinha. Aí a mãe dela resolveu, colocou lá na televisão pra todo mundo conseguir ver o programa. Eu achei mó legal isso. Ela é uma princesa linda, Duda, né? Muito... Ela tem 4 ou 5 anos, amor? Acho que 4. Acho que é 4 anos que a Duda tem, para a glória de Deus. Pastora Débora, um beijo. Pastora Rê, um beijo. Paz Deus do Senhor, abençoe. pastora Débora, nós estamos até hoje esperando o pudim e o pão de mel. Ó, meu tá pai. glória, hein? Manda um abração pro seu papai, pastora, se ele estiver aí. Pastor Amém? Osmar. Um abração aí para toda a família aí, pastor Cadu, um beijo no coração. Perdão, é Odair, tá? Pai da Débora. Apóstolo Odair. Isso. Em nome de Jesus, amém? Amém, pastor Cadu. Deus abençoe vocês também.
Vamos para a palavra de Deus? Vou ler uma palavra super conhecida, mas eu vou para a parte do agradecimento, tá bom? Ó, Deus operou um milagre na vida de um rei aqui. Operou muitos milagres na vida do rei Ezequias. Mas eu quero, a gente lê sempre a cura, né? Vamos falar sobre a cura, mas eu vou falar sobre a gratidão e agradecimento do rei, tá bom? Se você puder, abra aí a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38, em o nome do Senhor Jesus. Versículo 1. O rei Ezequias é curado. Estou falando de Isaías aqui, o livro de Isaías, capítulo 38. O rei Ezequias é curado, título da minha Bíblia, em nome de Jesus. Amém? Palavra do Senhor. Por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz assim: ponham as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse para falar com Ezequias e lhe dissesse: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria, e defenderei esta cidade. O Senhor Deus lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. Versículo 8. Na escadaria feita pelo rei Acás, o Senhor fará com que a sombra volte 10 degraus. E a sombra voltou 10 degraus. Amém? A gente vai ler um pouquinho aí, segura aí. Isaías capítulo 38. Quero perguntar uma coisa para você. Deus muda de ideia? O Deus que nós servimos muda de ideia? Não, o Deus que nós servimos, ele muda de ideia? Ele muda de opinião? O Deus que nós servimos, ele muda de ideia? Ele muda de opinião? Deus muda. Muda, porque ele mudou. O profeta Isaías, quando foi visitar o rei Ezequias, que estava doente, e estava prestes a morrer, presta atenção, por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz assim: ponha suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. O profeta Isaías entregou um recado para Ezequias de morte. E o rei Ezequias, que estava cercado por um grande exército dos assírios, num capítulo anterior, 2 capítulos anteriores, aqui em Isaías 36 e Isaías 37, os assírios haviam cercado Jerusalém, um exército muito numeroso, e o profeta Isaías ora a Deus e libera uma palavra que aquela peleja, o rei Ezequias não teria que pelejar, porque o Senhor ia pelejar por ele. E a Bíblia fala que um único anjo, aqui no versículo 36 do capítulo 37, fala assim: então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos.
185 mil soldados foram mortos do exército inimigo do rei da Síria numa única noite por um anjo do Senhor. Então, esse rei Ezequias, ele já tinha vivido o sobrenatural com Deus. Como que alguém que vive o sobrenatural com Deus enfrenta uma enfermidade de morte logo em seguida? Como alguém que viu a glória de Deus, como alguém que estava cercado, a cidade, não era a casa dele, a cidade em que o rei Ezequias morava, totalmente cercado pelo rei Senaqueribe, o rei da Síria. Dias e dias e dias cercados. Ele estava ali para ser destronado, para ter a sua cidade destruída, e ele colocou pano de saco, ele foi para o templo, se humilhou diante do Senhor, ele enviou uma carta ao rei, ao profeta Isaías, o rei Ezequias, pedindo uma ajuda, falando a afronta que Senaqueribe havia feito contra a vida dele. O rei recebe uma carta de Isaías declarando que aquela peleja, aquela luta, ele não teria que pelejar, pois o Senhor Deus pelejaria por ele. Escuta, irmã Leide, pastora Débora, a luta do rei Ezequias era grande, envolvia família, envolvia pessoas que estavam abaixo do seu reinado. E sabe o que aconteceu, meu irmão? Deus envia um único anjo que entra no exército do inimigo e destrói numa única madrugada 185 mil soldados. Dá para imaginar, amor, o que é 185 mil homens preparados para a guerra? 185 mil homens mortos, cadáveres mortos, numa única madrugada por um único anjo. Foi uma coisa gloriosa que o rei Ezequias, ele vivenciou, não foi? Foi um milagre que ele vivenciou, não foi? Seu Aécio, a paz do Senhor guerreiro, foi ou não foi, irmão Dorival? Foi algo tremendo. Mas logo depois dessa batalha, logo depois dessa vitória que Ezequias teve, ele ficou doente, ficou enfermo. Então, meu irmão, o que eu aprendo com isso? As lutas sempre vão existir. As lutas sempre vão existir. Olha o pastor Cadu falando, 3 estádios do Morumbi lotados, os 185 mil soldados. É muita gente. Então, meu irmão, nós não podemos abaixar a nossa cabeça, nós não podemos esmorecer, nós não podemos desanimar na caminhada com Cristo. Os dias são maus sobre a terra. Liga a televisão. Liga, é dia, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, de manhã, de tarde, de noite. É notícia, matou tantos não sei aonde, tem tantos internados, morreu tantos aqui, tantos contaminados. Meu irmão, uma epidemia no mundo. Uma epidemia no mundo. Em 1911, em 1940, na história da humanidade, existiram algumas enfermidades, como a gripe espanhola, que dizimou mais de 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão de pessoas morreram na década de 1900 e pouquinho com a gripe chamada gripe espanhola. 1,5 milhão de pessoas, um pouco mais de 1,5 milhão. Muita gente morreu, muita gente morreu. Nós estamos vivendo dias em que surgiu uma nova gripe e essa gripe tem assolado o mundo inteiro. E aí, vamos fazer o quê? Correr para os pés do Senhor. O Ezequias, ele viveu uma situação que ele estava cercado, mas ele correu para a presença do Senhor, ele fez jejum, colocou pano de saco, se humilhou diante do Senhor,
e Deus mudou a história do rei Ezequias aqui em Isaías capítulo 37. Logo depois dessa grande vitória, vem uma enfermidade na vida do rei. Ele recebe a visita do profeta que entrega uma palavra para ele. Isaías capítulo 38, versículo 1. Por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz assim: põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer, se prepare que você vai partir. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse, e chorou amargamente. Ezequias fez a oração agora no templo? Não. Ezequias fez a oração na grande praça? Não. Ezequias, ele foi num culto no lar onde tinha 40, 60 pessoas e ele fez uma oração? Não. Ele orou no quarto dele. Ele estava enfermo, ele estava doente, ele estava dentro do quarto dele. Ele fez uma oração que mudou a sua sorte no quarto dele, dentro da casa dele. Pega a visão, irmão. Oh, pega a visão. Nós estamos podendo sair para cultuar na igreja? Não estamos. Então vai ser aí na sua casa, na sua sala, no seu quarto, no seu banheiro, que você vai clamar ao Senhor seu Deus e Ele vai te ouvir, porque Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus amoroso, tardio, sabe, em corrigir. Meu irmão, abre o teu coração. Pastor, isso foi nos dias do rei Ezequias, é verdade, mas é um modelo para nós nos espelharmos e entendermos que se nós chorarmos com sinceridade diante do Senhor nosso Deus, Ele muda a nossa sorte, Ele muda o nosso destino. No capítulo 36 do profeta Isaías, capítulo 37, ele está enfrentando o rei Ezequias. Ele está enfrentando uma ameaça terrível, cercado, não tinha para onde ir, não tinha como combater o seu inimigo. O exército que estava do lado de Ezequias, da nação de Israel, não tinha poder bélico para lutar contra 185 mil, foram os que morreram, fora os que fugiram. Mas sabe, meu irmão, vai ter momentos que nós vamos olhar, amor, vai olhar para o lado direito, vai olhar para o lado esquerdo, vai olhar para trás, vai olhar para frente e não vai encontrar saída. É nesses momentos que nós temos que olhar para o céu, olhar para o nosso Senhor, sabe, se derramar na presença dEle e falar: Senhor, essa luta é muito grande, eu não sei como sair desse problema, eu não sei como vencer essa situação, me ajuda a vencer essa situação. O rei Ezequias, ele pôs pano de saco, ele entrou em consagração, em jejum, ele foi para o templo, ele clamou ao Senhor. Ele escreveu uma carta e mandou entregar para o homem de Deus, o profeta Isaías. E Isaías intercede e libera uma palavra, falando que ele não ia ter que pelejar naquela batalha, porque o Senhor pelejaria por ele. Irmão, se você buscar o Senhor, vai ter batalha, Kátia, vai ter batalha, pastor André, que vai ser o próprio Deus que vai pelejar por você, vai ser o próprio Senhor que vai entrar nessa guerra por você, vai ser irmão Sandro, irmã Jaque, vai ser o próprio Deus, Clebinho, o Queco, vai ser o próprio Senhor que vai pelejar por você. Olha o que a palavra fala. Então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios
e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Aí Senaqueribe, o rei da Síria, se retirou e voltou para Nínive e ficou lá, e morreu lá. Aqui, no capítulo 38, o rei que venceu a batalha, porque buscou o Senhor, agora enfrenta outra batalha. O Ezequias, que havia vencido uma batalha, o reinado, agora está vivendo, pastora Rosângela, o Ezequias está vivendo uma batalha pessoal. Quantos de nós, irmão, não vivemos as nossas batalhas pessoais? Quantos de nós não vivemos as nossas batalhas pessoais? O povo da rua não sabe qual é a sua batalha. Talvez pessoas no meio da sua família não sabem qual é a sua batalha. Talvez só você, talvez só seu esposo, sua esposa, talvez só os seus filhos, ou às vezes você está sofrendo calado. Você está sofrendo, Flavinha, às vezes a gente está sofrendo calado. Ninguém sabe o que é a nossa peleja. Você anda pela rua, você encontra um amigo, você vai até o trabalho, encontra um amigo, um colega de trabalho, bom dia, como é que vai? Você dá um sorriso, dá um bom dia, dá a paz do Senhor, mas tem pessoas que não sabem qual é a sua batalha no seu íntimo. Aqui o rei Ezequias está no secreto entre ele e Deus, recebeu a visita do profeta. Imagina, irmão, o homem recebe uma palavra profética no capítulo 37 de Isaías, falando: olha, essa peleja, essa luta, você não vai ter que pelejar. O Senhor vai pelejar essa batalha, Ezequias, por você. Aí o anjo do Senhor entra em cena e mata o exército quase que inteiro, 185.000 homens numa única madrugada. Aí o profeta passa uns dias, o rei fica doente, enfermo para morrer, está para morrer. Aí o mesmo profeta que liberou uma palavra, que o Senhor ia pelejar a batalha, aquele cerco, que Deus ia dar vitória, esse mesmo profeta vai visitar o rei. Talvez na cabeça do rei, ele falou assim: agora a vitória chegou. Porque alguns dias atrás aí, o Senhor Deus usou a boca desse profeta e enviou um anjo dele, e o anjo veio e matou 185.000 soldados. Agora o profeta vai vir aqui, vai liberar uma palavra para mim, e eu vou ser curado dessa enfermidade. Só que não foi isso que aconteceu. Porque muitas vezes, irmão, nós só queremos receber palavra de bênção, palavra de vitória, profecia de vitória. Eis que eu te vejo uma vitória. Eu estou vendo você num carro, estou vendo você numa casa, eu estou vendo uma porta aberta, eu estou vendo uma vitória chegando. Pô, essa profecia eu também gosto de ouvir, eu gosto de receber, eu até creio nessas palavras proféticas. É muito bom receber as bênçãos do Senhor. Lá no livro de Jó, quando começa a debater com a mulher dele, e a mulher fala para ele assim, ele enfermo, tinha perdido os filhos, perdido toda a sua renda, empobreceu da noite para o dia, perdeu tudo, ficou doente como o rei Ezequias ficou. Aí ele está lá no chão, Jó está lá no chão, cheio de chagas. Aí ele pega pedaços de caco de telha e começa a se limpar, a se coçar com os cacos de telha, porque as chagas, as feridas doíam muito. Aí a mulher de Jó fala assim para ele: Jó, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? A esposa, companheira, também tinha perdido os filhos, perdido toda a tua renda, foi roubada, saqueada. A própria companheira fala para o marido: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Aí Jó fala assim: mulher, você está sendo uma tola falando desse jeito.
porque nós recebemos a bênção de Deus e agora não vamos receber o mal de Deus. Então, meu irmão, o dia mau ele existe. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, fala para nós estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, para que, havendo dia mau, nós possamos resistir, estar firmes para resistir o dia mau. O dia mau existe, o dia mau veio na vida de Ezequias, no seu físico. Era uma batalha que talvez aqui não foi uma coisa de um dia para o outro. Talvez aqui foram dias, semanas, essas feridas, essas chagas no corpo dele. Não fala quanto tempo foi isso. Não fala quanto tempo, mas o profeta vai lá para visitar, mas a palavra do profeta Isaías era, ao que o profeta fala assim, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse, o Senhor Deus diz assim, assim diz o Senhor Deus, põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar, apronte-se para morrer. Jesus. Meu irmão, não era o Zé Pipoca que estava profetizando não, viu? Não era o Tonhão que um dia está na igreja, outro dia está no boteco, um dia está na igreja, outro dia está traindo a esposa, um dia está lá na boca de tráfico, outro dia está na igreja. Não era o Zé Pipoca da vida não, era o profeta Isaías, era a boca de Deus naqueles dias na terra. O que Deus usava ele para falar, assim como ele profetizava, acontecia. E aí, pastor, então, como que Deus mudou de ideia? Sabe por quê, meu irmão? Olha, é isso que é tremendo. Por mais que você possa estar enfrentando hoje um momento difícil, por mais que você possa estar enfrentando hoje uma batalha, uma situação difícil na sua vida, você tem que entender, você é filho do rei, Aleluia. Você é filho do Senhor Jesus, você é escolhido do reino. Glória. O rei Ezequias também era escolhido do rei. Ou você acha que Deus ia dar tanto livramento se ele não tivesse uma aliança com Deus? Ele tinha aliança com Deus. Então, meu irmão, eu quero que você entenda uma coisa. Nós temos que aprender algo nessa lição. Isaías capítulo 38. Então, Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim. Para Ezequias sair dessa condição, ele foi para a oração, dentro do seu quarto, olhou, virou o rosto para a parede. Só ele Deus, meu irmão, só ele Deus. Eu quero profetizar. Aleluia. Você vai clamar no secreto com teu Deus. Glória. Você vai chorar aí na presença do Senhor, seu Deus. Ele vai ouvir o teu clamor. Ele vai mudar a tua sorte. Ele vai mudar a tua história. Creia nisso em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina que a oração do justo, ela pode muitos seus efeitos. Ela pode, a oração do justo, ela pode muitos seus efeitos. Qual é o efeito? O efeito da cura, o efeito da restauração, o efeito do milagre, o efeito da ressuscitação, o efeito de trazer à vida aquilo que já era morte. Palavra do Senhor. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. Meu irmão, o rei Ezequias tinha um currículo. O rei Ezequias tinha um currículo. Pastor Cadu, quando o senhor está dirigindo uma obra, um exemplo, o senhor está dirigindo uma obra para construir um condomínio, aí o senhor pegou a terra bruta, pegou uma área bruta, precisa passar umas máquinas numa área, umas máquinas para abrir estrada, aonde vai ser o condomínio de casas, para abrir estrada, para fazer o asfalto,
para fazer o calçamento com as guias, fazer a encanação onde vai passar o esgoto, aonde vai passar água potável. Então, o senhor vai construir o condomínio e o senhor precisa de uns 2 ou 3 profissionais que dirijam reto escavadeira, que dirijam trator. O senhor, para contratar, eu não sei como que chama um motorista de reto escavadeira, ou um motorista de trator, não sei se tem uma nomenclatura para essa profissão. Aí, tá lá o senhor publica lá, coloca uma placa na frente da obra. Preciso aqui de 3 motoristas, de 5 motoristas que dirija reto escavadeira, que dirija o trator. Aí aparece lá 10 pessoas para vaga. Aí o senhor vai entrevistar as pessoas que vão trabalhar para dirigir os tratores. Aí o senhor pergunta, o senhor pergunta lá, o senhor tem experiência, já dirigiu o trator? Não, eu tirei a carta faz 1 semana de carro, mas é tudo a mesma coisa. Aí o outro fala assim, não, eu trabalho de padeiro, trabalhei 15 anos numa padaria, eu vou ainda tirar a habilitação, mas eu acredito que é fácil. O senhor vai contratar uma pessoa que não tem experiência, que nunca subiu num trator, o senhor vai contratar uma pessoa dessa para a sua obra? Não vai contratar, irmão, não vai contratar. Então eu quero falar para você, meu irmão, sabe, escuta, abre o teu coração para ouvir nessa noite. Operador, é isso aí. Sabe, meu irmão, Deus quer nos capacitar nesses dias de provação. Sabe, para nós vivermos o socorro de Deus. Para nós vivermos o socorro de Deus, nós vamos ter que clamar a Deus, vamos ter que abrir a nossa boca e vamos ter que clamar a Deus. Quando o profeta Jonas, depois de ter corrido de Deus e ter sido engolido por uma baleia, por um grande peixe, depois ter vomitado 3 dias depois pelo peixe na beira da praia, ele se arruma, se prepara, ele começa a anunciar dentro da cidade de Nínive, nos dias do profeta Jonas, que a cidade seria destruída, que o Senhor destruiria, porque os pecados de Nínive tinham chegado às narinas de Deus. E aí houve um temor, e essa pregação de Jonas naqueles dias chega até o rei de Nínive, aos ouvidos do rei de Nínive, entra um temor no coração do rei, e ele manda um edito, ele manda uma nota, ele manda uma ordem para toda a população da cidade de Nínive, que era para todos entrarem num propósito de jejum, e era todos para entrar na oração, no clamor, para pedir o arrependimento, perdão dos seus pecados, porque o Deus de Israel iria destruir a cidade de Nínive. Meu irmão, Deus ouviu a súplica do rei de Nínive. Aqui, meu irmão, nós estamos vendo o rei Ezequias que servia a Deus, que era temente a Deus, que passa por um momento difícil, porque não é porque nós somos crente que nós também não passamos por batalhas, não passamos por prova, não passamos por luta. O diferencial para nós sairmos das batalhas, para nós vencermos as lutas, para nós vencermos os dias maus, a diferença vai ser, sabe qual é, meu irmão? Nós nos lançarmos nos pés do Senhor. Eu estou em casa, pastor, não dá nem para orar na igreja, não dá para orar no monte. Meu irmão, é aí no teu quarto, chora no secreto com teu Deus, coloca diante dele a tua necessidade. Ezequias colocou diante dele a sua necessidade. Isaías capítulo 38, versículo 2. Ezequias ora, depois de receber a palavra do profeta Isaías, que daquela enfermidade ele não ia passar, ele ia morrer com aquela enfermidade. Olha o que ele faz. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. Olha o currículo
de Ezequias. Ezequias tinha um currículo diante de Deus, irmão. Ele viveu o milagre mais uma vez, porque ele tinha uma vida no altar, ele tinha uma vida com Deus. Olha a oração dele. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade. Ezequias estava falando: Senhor, lembra que a minha vida tem sido para te servir com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. Olha a chave para você mudar destinos. A sentença havia sido dada por Deus para o profeta Isaías ir até a casa de Ezequias e falar para ele: você não vai viver essa enfermidade, você vai morrer. O Isaías estava na pipoca, ele era um profeta de Baal, era nada, ele era a boca de Deus. Naqueles dias, ele era um profeta usado pelo Senhor. Mas o Ezequias, irmão, ele tinha um currículo diante de Deus. Ele tinha um currículo, ele tinha um histórico diante de Deus. É isso que eu quero falar para você. Se você tiver um histórico, se a sua conduta diante do Senhor Deus for uma conduta de homem de Deus, de mulher de Deus, de bom marido, de boa esposa, de bom filho, de bom pai, de boa mãe, se você for um amigo fiel, se você for um funcionário fiel, o que tem a ver emprego? Tem tudo a ver, meu irmão, porque nós somos luz aonde nós formos. O Espírito Santo, ele brilha em nós. Nós somos porta-voz das boas novas de Cristo. Então, meu irmão, eu quero que você entenda. O rei Ezequias estava à beira da morte, estava enfermo, e aquela enfermidade não tinha mais jeito. Meu irmão, eu entro e saio de hospital há anos como pastor. Eu sei que tem muitas pessoas que estão me assistindo agora, que em algum momento da sua vida, ou você foi no hospital para orar por um amigo, ou você foi no hospital para visitar uma pessoa que você gostava, um familiar, ou você foi como um servo de Deus, como uma serva de Deus, que vai no hospital orar pelo enfermo, para que o Senhor se compadeça e cure ele. Aqui nós vemos um homem, meu irmão, que recebeu uma sentença, uma palavra profética que ele ia morrer. Mas sabe, irmão, aquela palavra foi revertida, aquela palavra foi mudada. Por que aquela palavra foi mudada? Porque Ezequias entrou na presença do Senhor. Sabe, irmão, você pode estar vivendo um momento difícil na caminhada, mas Deus pode mudar essa situação se você entrar na presença do Senhor, aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no carro, no fone de ouvido, voltando para casa. Olha o que a palavra fala. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade do rei da Síria e defenderei esta cidade. Olha a história de Ezequias. Ele estava sendo curado. Todo o seu reinado estava sendo alcançado pelo favor de Deus, porque o Senhor ia proteger a cidade por causa de um homem que chorou na presença de Deus. Por causa de um homem que chorou na presença de Deus. Você é o marido,
Se você chorar na presença de Deus com sinceridade e você está orando por alguma situação aí, Deus não vai livrar só você, vai livrar a sua casa, vai livrar a sua família, vai livrar a sua empresa, vai livrar. Olha só, aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe disseste, Deus falando através do profeta Isaías, eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Deus escutou a oração de Ezequias. E por acaso, Ezequias fez uma campanha de 21 dias, 31 dias, 100 dias orando? Não, irmão, não dava tempo. Ele já estava na beira da morte. Tem momentos, irmão, que só Deus sabe o limite que você se encontra. Só Deus sabe as circunstâncias que estão ao teu redor, que precisam ser transformadas. Meu irmão, ele foi sincero de tal maneira. Jesus um dia, passando com seus discípulos por uma árvore de uma figueira cheia de folhas. Jesus no seu ministério terreno com os 12 discípulos. Ele está passando por uma estrada e ele vê uma árvore, uma figueira. E aí ele para ir procurar frutos nessa figueira. E quando ele chega, vai abrindo as folhas, ele não encontra nenhum fruto. Aí ele libera uma palavra sobre aquela árvore. Ele declara que a partir de hoje você seja amaldiçoada e não nasça mais nenhum fruto de você. A Bíblia fala que imediatamente a figueira se secou. Os discípulos passam no outro dia e olham a árvore completamente seca. A árvore morreu. E os discípulos vão até o Messias, até o Senhor Jesus e falam, mestre, a árvore que o Senhor amaldiçoou, ela morreu, ela está completamente seca. O Senhor falou ontem à noite, hoje de manhã, está tudo do jeito que o Senhor falou, aconteceu, mestre. Jesus fala para os discípulos assim, olha, se vocês tiverem fé e não duvidarem no seu coração, e vocês declararem a esta montanha, arranca-te daí e lança-te no mar, e não duvidarem no seu coração, assim como vocês creem, assim acontecerá. O que Jesus estava querendo ensinar, meu irmão, para os seus discípulos e para nós? Que se nós começarmos a buscar o Senhor de todo o nosso coração, e nós não duvidarmos, Deus vai te socorrer. O milagre vai acontecer no seu relacionamento, vai haver uma restauração na sua família, vai haver milagre, cura no meio da sua parentela, vai haver milagre no seu ministério, na sua vida espiritual, renovo espiritual, vai haver milagre na sua vida profissional, na sua vida econômica. Então nós temos que orar sem cessar. Qual foi a lição do rei Ezequias? Embora ouviu uma palavra, a pastora Rosângela, uma palavra bombástica, embora recebeu uma palavra que era uma sentença de morte, ele não deu atenção à palavra do homem de Deus. Ele não deu atenção. O rei Ezequias não deu atenção à palavra do profeta. Mas não era um homem de Deus, era um homem de Deus. Mas ele também tinha aliança, o rei também tinha aliança com Deus. Quando Jairo, o sacerdote da sinagoga, nos dias do ministério do Senhor Jesus, ele tinha uma filha que tinha 12 anos de idade. Essa filha fica terrivelmente doente. Jairo, no seu desespero,
ouve dizer que Jesus está naquela cidade e ele vai ao encontro do Jesus, se joga de frente para o Senhor, se ajoelha, se prostra, fala: mestre, a minha filha está terrivelmente enferma, por favor, vai comigo até em casa, ore pela minha filha, Jairo. O Senhor Jesus fala: eu vou. No meio do caminho, quando Jesus está indo, Jairo está indo para casa com o Senhor Jesus, o próprio Deus indo com ele, vem um monte de pessoas da casa de Jairo e fala para ele: Jairo, acabou, Jairo. Jairo, por favor, despede o mestre, Jairo. Não tem mais o que fazer. Ele não precisa, Jesus não precisa mais vir com você, Jairo. A sua filha já morreu. Pessoas que estavam dentro da casa de Jairo. Se essas pessoas estavam dentro da casa de Jairo, amor, é porque elas tinham alguma intimidade com Jairo. Estava lado a lado com ele. Estava lado a lado. Se essas pessoas estavam lá, Jairo com a filha enferma, Jairo com a filha de 12 anos praticamente quase morrendo, e essas pessoas estavam dentro da casa do Jairo, ou essas pessoas eram amigas, ou eram empregadas, ou fazia parte da sinagoga, algum relacionamento tinha. Só não tinha esse relacionamento com Deus, porque a fé de Jairo foi que alcançou. O milagre de Jairo, meu irmão, ele não olhou para o problema. Ele decretou a palavra. Sabe, ele viu que a sua filha foi piorando. Ele, desesperado, ele correu aonde? Ele correu para Jesus, irmão. Quando você está desesperado, você corre para onde? Corre para o agiota? É o agiota que vai mudar a sua história? Quando você está desesperado, você corre para aquele parente que tem uma condiçãozinha, mas que toma cachaça, aquele familiar lá que não está nem aí, faz zombaria dos crentes. É para esse aí que você vai correr atrás? É esse aí mesmo que vai te socorrer? Me perdoa com todo respeito. Não dá para servir a Deus e ao mamon. Não dá para servir a dois deuses. Ou eu vou agradar um e desagradar outro. Não dá para servir. Então, se você vai atrás na hora do desespero de uma pessoa que não serve a Deus, que critica, que julga, que zomba do Evangelho do Senhor, na hora da prova, em vez de você correr para os pés de Jesus, você vai correr para os ímpios. Está errado. Está errado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a presença do Senhor, e todas as coisas que nós precisamos nos serão acrescentadas. Aleluia. Esse rei Ezequias, ele orou, ele virou a cara para a parede, recebeu a sentença do profeta, que ele ia morrer, ele chorou amargamente, e ele fala com Deus, ele abre o coração para o Senhor seu Deus. Então Ezequias virou o rosto. O Senhor Deus diz assim: põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar, apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse. Isaías está no meio do salão. Isaías está no meio do caminho, retornando, indo embora. O profeta entregou a palavra e foi. Foi questão de minutos. Foi uma oração respondida em questão de minutos. O Isaías entrega uma palavra de que o rei iria morrer e sai. O rei Ezequias, no seu quarto, vira o rosto para a parede e chora amargamente e fala com o Senhor seu Deus. Quando ele ora e ele fala com o Senhor: ó Senhor, lembra do que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o meu coração. Eu sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse:
Eu, Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Aleluia. Sabe, meu irmão, não é pelo muito falar que nós vamos receber. É bíblico, não é pelo muito falar que nós vamos receber. Deus tem que encontrar sinceridade no nosso coração. Aqui, meu irmão, aos olhos humanos, irmã Edneia, aos olhos humanos, pastor Hidalberto, estava tudo acabado. Aos olhos humanos, acabou, findou, não tem mais jeito, acabou, findou, não tem mais jeito. Aos olhos humanos, não tinha mais jeito. Mas a Bíblia fala para nós chamarmos a existência. Aleluia. A palavra de Deus nos ensina para nós chamarmos a existência das coisas que não são como se já fosse. Você vai orar, você vai colocar sua fé em prática, você vai ser sincero diante do Senhor. Deus vai encontrar, se Ele encontrar sinceridade no teu coração, Deus vai mudar a sentença, porque Ele é perito em mudar a sentença. Ele vai mudar a sentença em o nome do Senhor Jesus. Quero orar por você. Quero orar por você. Deus poderoso. Abra o teu coração. Amanhã é dia 20. Amanhã é dia de nós pagarmos o aluguel da igreja, das crianças, o galpão. R$4.000. Confesso que nós não temos nem R$1.000. Não temos nem R$1.000 para pagar o aluguel do galpão. Mas eu creio, meu irmão. Eu vou chorar na presença do Senhor, como tenho chorado todos esses anos. Estou falando da nossa realidade. Amém. Fala você aí, entre você e Deus. Não escreva aqui não, não escreva não. É para você falar, você e Deus, qual é o desafio que você precisa vencer. Fala com o Senhor, seu Deus, qual é o desafio que você precisa vencer. Marcosuel, eu oro pela sua vida, Marcosuel. Eu oro. Sabe qual a lembrança que o pastor tem da sua vida, Marcosuel? Eu lembro você ainda jovenzinho. Eu acredito que 10 anos, 9, 10, 11 anos, você indo com uma Bíblia pequena para o culto, e você não queria participar do cultinho das crianças, porque, Marcosuel, você queria participar do culto dos adultos, e você ficava firme, parecia já um adulto ali. Poxa, como aquilo movia o meu coração. Sempre que Deus me traz você, Marcosuel, na lembrança, eu oro por você, filho. Eu oro por você, Marcosuel, porque eu creio no chamado de Deus na sua vida, Marcosuel. Você é um escolhido do Senhor. Você ainda vai dar muito fruto para a honra e glória do Senhor, Marcosuel. Muito fruto no reino de Deus. Você é um escolhido do Senhor. Guarde essa palavra no teu coração, Marcosuel. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu não sei, pastor, eu tenho uma sentença. Amanhã tem que pagar o aluguel que está atrasado. Amanhã tem que pagar a parcela de uma conta que já está atrasada. Amanhã eu tenho que pagar o cartão de crédito que venceu no dia 5, no dia 7, no dia 10. Amanhã eu tenho que pagar um acordo que eu não posso atrasar esse acordo. Amanhã eu tenho que pagar um aluguel. Eu não sei qual é o desafio que você precisa vencer. Eu não sei, mas eu estou pregando a palavra de um homem que, por a vida dele, está diante do altar de Deus. Ele faz uma oração e Deus ouve o clamor e Deus muda a sentença, Deus muda a situação, Deus muda a história e abençoa o rei Ezequias. Deus pode mudar a sua sentença. Fernanda,
Deus pode mudar a sentença da sua casa. Pastor Fabrício, evangelista Rubens, Deus pode mudar a sentença de vocês. Deus pode mudar. Mas agora, então profetiza uma palavra, ora primeiro. Então, libera uma palavra profeta sobre a minha vida, ora primeiro. Fala você primeiro, porque para o profeta Isaías voltar, o rei Ezequias chorou diante de Deus, se humilhou diante de Deus. Deus pode usar o profeta? Deus pode usar o profeta, hein? Mas antes do profeta voltar, a Bíblia fala assim, olha o que a palavra fala. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim. O Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim. Ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade. Ó o currículo de Ezequias. Tem servido a Deus com fidelidade e com todo o coração. Servido com fidelidade e com todo o coração. A minha vida é para te servir. Ezequias estava dizendo para Deus. O meu coração, Senhor, pertence ao Senhor. Ezequias estava dizendo isso para Deus. E sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as lágrimas. Deus escutou e viu as lágrimas do rei e mudou a sentença dele. Sinceridade. Ele não chorou com falsidade. Ele chorou com sinceridade. A oração dele não foi 40 minutos, 1h30, 6 horas orando. Nesse caso aqui, a oração dele foi minutos. O choro dele foi minutos, mas foi tão sincero que Deus mudou a opinião e virou o sentido do profeta. Ele estava indo embora, Deus falou: volta lá, porque eu vou mudar a sentença que estava declarada sobre a vida do meu filho. Deus pode mudar a tua sentença. O Senhor nosso Deus pode mudar a sua sentença hoje. Agora. Hoje é domingo, hein? Hoje é domingo, 7:06 da noite. O nosso Senhor Deus Jesus pode mudar a tua sentença agora. Ele pode mudar a tua história agora. Ele pode mudar o teu destino agora. Eu creio assim, porque a palavra me ensina assim. Creia nessa palavra. Vamos orar. Vamos orar com fé, vamos orar crendo, vamos orar acreditando. Você que vai ver essa live aqui ao decorrer das horas ou dos dias, creia nessa palavra e ora, creia e ora. Pai, a tua palavra foi ministrada, a tua palavra foi pregada nesta noite. Senhor, eu quero apresentar a minha vida, a vida da minha amada. Eu quero apresentar, Senhor, a vida dos nossos filhos. Eu quero apresentar a vida da nossa igreja amada. Eu quero apresentar a vida de cada irmão, cada irmã, cada jovem. Eu quero apresentar a vida de cada senhor, cada senhora, cada ministro do teu evangelho, meu Pai, que está nos assistindo agora. Oh, meu Senhor, tu és o Deus de perto, o Deus de longe. Oh Senhor, eu te peço, meu Deus, muda a história do teu povo, muda a sentença. A tua palavra nos ensina: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Oh meu Pai, eu coloco, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos diante do teu altar. Quebra hoje toda sentença, Pai, que era contrária à história dos teus filhos. Meu Pai, eu sei que está havendo uma pandemia pelo mundo, mas o Senhor é o Deus, ó Pai, que guarda a tua igreja. Ah, Senhor, eu te peço, Pai, Senhor, o profeta Elias estava pedindo a morte dentro da caverna, e o Senhor, ó Pai querido, o visitou naquela caverna. Ele queria, Senhor, ó Pai, morrer, porque ele achava que aquela perseguição
perseguição de Jezabel ia matá-lo, Senhor, mas o Senhor aparece e diz para ele que ele não era o único, que ainda havia 7.000 homens de Deus, 7.000 profetas que estava sendo sustentado pelo Senhor, ó Pai querido, com água e pão, que não tinham se dobrado a Baal. Está aqui os meus irmãos, as minhas irmãs, que não se dobraram a Baal, que não entregaram suas vidas a Satanás, que não se renderam às dificuldades e às adversidades da vida. Meu Pai, eu te peço, socorra, assim como o Senhor socorreu o rei Ezequias, socorra os teus filhos desta noite, entra com teu socorro. Tu sabes, ó Pai, o desafio de cada um deles, tu sabes o desafio de cada um deles. Cria um milagre para que nesta semana do dia 20, Pai, seja uma semana de milagres, seja uma semana de testemunhos, seja uma semana de portas abertas, seja uma semana de socorros no céu, aqui na terra. É o que eu te peço, em um nome glorioso do Senhor Jesus. Aleluia. Glorioso Aleluia. Do Senhor Jesus. Eu creio, meu Pai. Receba essa palavra, em o nome do Senhor Jesus. Eu profetizo esta semana, haverá socorro. Eu profetizo em nome de Jesus, receba essa palavra, esta semana haverá socorro, haverá milagre, haverá provisão de Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo em o nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua vida profissional, esta semana que se inicia a partir de amanhã, dia 20, haverá milagre, haverá providência de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Creia nessa palavra, receba essa palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Meu Pai, glorificado é o teu nome, Jesus. estou sentindo Deus aqui, amor. Afaste-se do mal e faça o bem, e você sempre morará na terra prometida, pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes do mal serão destruídos, e os bons possuirão a terra prometida e sempre morarão nela. O teu coração quebrantado, o teu coração sedento de Deus, é o que vai fazer você alcançar a bênção do Pai. O nosso coração sedento pela presença do Eterno, sedento em fazer o que é bom, sedento em fazer o que é certo, é que nos fará alcançar a vitória. Ah, mas está difícil, apóstolo. Está difícil, bispa. Mas o Senhor chegará. Ele mudará a sentença contra a sua vida. Porque Ele tem visto o teu coração. Ele tem visto as tuas lágrimas, diz o Senhor, para este coração aflito. Acalma o teu coração. Porque o Senhor tem visto as tuas lágrimas. Tem colhido, tem colhido a lava xandarábia e tem visto o teu clamor. A lava xúria. Acalma o teu coração, igreja. Acalma o teu coração, igreja, porque a palavra do Senhor tem sido pregada, a palavra do Senhor tem sido trazida ao teu coração, ao nosso coração, que é o que tem sido o nosso sustento. A palavra do Senhor tem sido o nosso sustento para que nós possamos estar firmes e fiéis a Ele. Nada neste mundo pode abalar a sua fé. Nada neste mundo pode trazer algo diferente aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Foca em Cristo Jesus, foca na promessa, não foca naquilo que você vê hoje, mas foca naquilo que você crê, porque a partir do momento que você crê, você vai viver. A partir do momento que você abrir o teu coração a dizer: Senhor, eu não sei como eu consigo te agradar, o que eu posso fazer para te agradar, mas você declarando isso a Deus, Ele vai conhecer o teu coração e vai te ajudar. E a palavra do Senhor foi pregada.
Deus mudou a sentença. Que Deus mude a sentença daquilo que você está sonhando no teu coração, daquilo que estão, sentença médica, que Deus seja mudada hoje. Sentença de falência, que seja mudada hoje. Sentença de desemprego, Aleluia. que seja mudada hoje. Sentença de morte, que haja vida hoje. Sentença de alegria, de casamento restaurado. Seja mudada a sentença hoje sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre a sua casa. Aquilo que o inimigo tem mostrado para você não é o que Deus tem falado ao teu coração. Então creia em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, você Glória. curto e grosso aqui, não quero ficar falando muito. Queria que minha esposa vai colocar o número da conta da igreja. Amanhã precisamos pagar o aluguel do galpão das crianças, R$4.000. Nós não temos R$1.000, porque nós temos partido o pão e ajudado muitas pessoas. Quem é da nossa igreja sabe qual é o nosso posicionamento. Quero pedir, por favor, você que faz parte da igreja, você pode depositar um dízimo, depositar uma oferta de amor na conta da igreja. Nos ajude, irmão. Amanhã, dia 20, nós pagamos o aluguel do galpão das crianças, R$4.000. Eu preciso de um milagre mesmo, tá? Que é isso que eu quero deixar aqui. Se você puder, nos ajude. Minha esposa passou aí o número da agência e do banco, da conta da igreja. Se você precisar de mais alguma informação, nos chama no WhatsApp, no Messenger, e nós vamos passar todas as informações. Estou falando aqui de coração, cada um sabe a sua necessidade, né? Poxa, ó, escuta só. Eu creio, José. Eu tô numa campanha no monte, hoje é o 25º dia de oração. Daqui a pouco, vou sair aqui. Me perdoe os ministros, porque eu costumo subir para a honra e glória do Senhor Jesus. A gente sobe juntos, né, com o corpo, 60, 70, 80 pessoas nós subimos para orar juntos. Estou subindo com pouquíssimas pessoas por causa de toda essa situação aí, e aí estou no secreto com Deus, clamando pela nossa igreja, clamando. Meu irmão, essa semana agora, faz uma semana, essa semana eu estou de joelho lá orando no monte, escuro. Faz uma semana escuro, mas escuro, no meio do mato, orando. Alguém vai e bate em mim assim, eu olho, a pessoa vem me cumprimentar. Não sei quem é, estava orando lá, diante de Deus, eu não sei quem é, irmão. Uma pessoa vai lá, Deus abençoe. Em nome de Jesus, irmão, Deus abençoe. Virou as costas e foi embora. Tinha uma oferta de R$200 ali. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu estou falando que eu estou vivendo, irmão, que eu estou vivendo dependência de Deus. Não estou aqui, para bater em ninguém, né? Eu não ligo para ninguém, não ligo para ninguém, não mando mensagem para ninguém pedindo ajuda. Eu não mando mensagem, não ligo para ninguém pedindo ajuda. Eu e a minha esposa, como pastor da igreja, nós não fazemos isso. Só que eu faço isso na hora do ofertório na igreja. E é onde nosso culto. E o nosso culto está sendo aqui. Esse é o nosso ofertório, o momento do ofertório. Passando disso, não tem outro momento. Então, meu irmão, quero pedir uma ajuda. A Wanda passou o número da conta da igreja. Se você puder, nos ajude, meu irmão. Amanhã, eu não queria atrasar o aluguel do galpão das crianças. Falta um pedacinho do aluguel da igreja, que venceu dia 13. Mas eu creio no favor glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te dê uma semana de bênção. Amém. Que o Senhor te dê uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Amanhã é dia 20 de abril. Nós temos ainda mais 10 dias para romper esse mês de abril. Que o Senhor te surpreenda até o final desse mês. Amém. Que a mão gloriosa do nosso Senhor seja contigo.
Toninho, mesmo que você esteja com a empresa sem trabalhar, que o Senhor te surpreenda como vendedor. Que Deus abençoe todos os nossos amados irmãos. Eu abençoo, eu oro para que o Senhor te prospere. Né? Tem um casal de amigos aqui, o irmão Rogério, lá de São José dos Campos. Está desempregado há algum tempo. Tem orado todo dia, toda madrugada. Amém. Eu oro pela vida do Rogério. Toda madrugada. Deus abre uma porta para o meu irmão aí em São José dos Campos. Abre uma porta de trabalho. Estou clamando. E o Senhor Jesus nos ensina o que, amor? Nós orarmos um pelos outros. Tudo bem, mãe? Nós oramos um pelos outros. Então, estou orando um pelos outros. Estou orando, assim, clamando pela igreja. Que Deus te abençoe, Deus te prospere. Que você tenha uma semana no meio dessa crise, dessa loucura que está acontecendo. Que você tenha uma semana de muito testemunho. Amém. Uma semana de muita bênção, de muita vitória. Que o Senhor te surpreenda em nome do Senhor. Amém. A Bíblia fala no livro do profeta Malaquias. E haverá, capítulo 3, versículo 18, haverá a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Vai haver a diferença, como houve na vida do rei Ezequias. Houve a diferença na vida do rei Ezequias, o favor de Deus veio, haverá sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Que Deus te prospere, que o favor do Senhor venha sobre a sua vida. Se você puder, compartilhe essa palavra para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilha com o seu grupo de amigos, com um grupo de ministros, com um familiar seu, uma irmã na fé, um irmão na fé. Compartilha no Facebook aí, para que mais pessoas recebam essa injeção de fé, essa injeção de palavra que venha mudar. Flavinha, um beijão no teu coração. Irmã Gorete, um beijo no teu coração. Deus abençoe vocês. Pastora Rosângela, tenho orado pela senhora toda noite, pelo pastor Cristiano. Um beijo, um abraço de todo o povo de Deus aí. Que Deus honre vocês. Daqui a alguns dias nós estaremos na igreja todos juntos glorificando o Senhor. Em nome de Jesus. Vamos ter que vou ter que comprar lá uns 200 balde. Tem naquela loja, aquelas lojas de R$1, comprar uns 200 balde. Por quê? Tanto que a gente vai chorar, né? Vamos chorar tanto, mas vamos chorar de alegria tanto, vai ter que ter baldes para segurar tanta lágrima que vai ser. Em nome de Jesus, a irmã Maria, não veja a hora. Eu também não, Santa. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Um beijo, irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Me perdoe se eu falei alguma coisa, possa ter ofendido alguém aqui. Me perdoe mesmo em nome do Senhor Jesus. Se você puder de alguma maneira, honre a nossa igreja, meu irmão. Quando eu falo nossa, é nossa, como um corpo mesmo, tá? Honre a nossa igreja e amanhã nós vamos dar o testemunho aqui para a glória e honra do Senhor Jesus. Amanhã, às 8 horas da noite, nós vamos estar aqui reunidos. Amanhã é o encontro de vasos profetas. Vai ter um pastor especial trazendo aqui a palavra. E nós vamos estar juntos, né? De segunda a sábado, das 8 às 9. Isso. Domingo, das 6 às 7h30. Em nome de Jesus. Povo do Instagram, um beijo. Um beijo especial aí. Todos vocês que são do Instagram, que estão nos acompanhando. Que o Senhor Jesus possa te abençoar, que essa palavra tenha entrado no teu coração, Face, Instagram, YouTube, em nome de Jesus. Um beijo especial, tá? Um beijo, querido. Beijo. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. The finish.